Domingo passado eu falei sobre 2 Coríntios, os versos 1 e 2, falando sobre o apóstolo Paulo, seu chamado e o que Deus fez na vida dele. Por que eu introduzi o assunto sobre essa passagem de 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, os versos 3 a 11, quando falamos sobre sofrimento? Porque Paulo, ele apresenta em algumas das suas epístolas o que significa sofrer, por que sofremos, benefícios que nós temos quando sofremos na nossa vida. Hoje eu quero dar continuidade pensando nos versos 3 e 4. Eu convido os irmãos a acompanharem a leitura da Palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 1, os versos de número 3 e 4. Segundo Coríntios, capítulo 1, os versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Nós vemos há pouco, em conjunto, a passagem de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, onde Paulo disse assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Por que nós, como cristãos, passamos por tantas provações em nossa vida? Por que nós sofremos tanto? Se você olhar para a sua vida como um filho de Deus, como convertido, você verá que em muitos momentos foram difíceis na sua vida. Momentos que naquela hora ali você julgava não superar, inclusive. Momentos que quase que tiraram as suas forças físicas, emocionais e até mesmo espirituais. Mas o interessante é que nós passamos por elas. Nós as vencemos. É claro que não pelas nossas próprias forças, mas pela graça de Deus, pela habitação do Espírito Santo em nossa vida. Mas passar por tribulações para nós, embora seja tremendamente difícil, nós aprendemos muito. Por exemplo, aprendemos a olhar para Deus, mas olhar para Deus de uma forma um pouco diferente da que nós estamos habituados a olhar. Não é por uma religiosidade exterior, mas é pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Quando eu digo religiosidade exterior, é aquela aparente religiosidade. As pessoas falam do nome de Deus, buscam, entre aspas, a Deus, como que se realmente isso viria a aliviar a tensão dessas pessoas. Na verdade, apenas aumenta mais ainda. Quando eu falo buscar ao Senhor, é com o coração quebrantado, é um coração contrito, um coração humilhado diante do Senhor, mas não é aquela humilhação que nos arrasa, que nos lança mais ainda ao profundo das nossas experiências, mas que nos levanta, que nos fortalece, que nos capacita a continuar batalhando pela fé que Deus nos deu. Não é bom passar por tribulações, sem dúvida nenhuma. Mas quando nós passamos por elas, nós devemos aprender a agradecer a Deus. É interessante que Paulo aqui, ele começa o verso dizendo: bendito seja o Deus.
Essa expressão bendito é uma expressão que os cristãos usam com o intuito de louvar a Deus, de engrandecer a Deus. E é interessante que Paulo aqui, antes de falar dos propósitos que Deus tem para nós, de passarmos por tribulações, ele levanta os nossos olhos para Deus, ele eleva os nossos olhares para o Senhor Deus, para que nós compreendamos algo maravilhoso em nossa vida. Nós nunca estamos sozinhos em nossa vida. Nós cantamos um hino agora que tem uma letra realmente maravilhosa e nos desafia muito a refletir. Quando nós cantamos assim: as tuas mãos dirigem o meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo, eterno Pai, dispõe de mim. Meus dias, sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com o teu plano, é tudo bom se vem do teu querer. E nós cantamos este hino confiando realmente, sabendo que Deus nos sustenta com as suas mãos. Então Paulo começa dizendo: bendito seja Deus, louvado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. E é interessante que essa expressão, bendito, ela é usada sempre em referência a Deus. Por exemplo, Zacarias, o pai de João, disse assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. É quando Zacarias sai do templo, depois de entrar ali para cultuar a Deus, quando ele apresenta o seu filho de acordo com a lei judaica. E então ele diz assim de uma forma maravilhosa, a maneira como Deus nos deu esta alegria. Isabel, sua esposa, era estéril e João seria o precursor de Jesus. Tudo acontece de uma forma miraculosa e extraordinária. E então, quando Zacarias apresenta o seu filho, ele diz: bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, porque tem cumprido a sua promessa de redimir ao seu povo. E ele está apresentando João como aquele que seria o precursor do Senhor Jesus Cristo. No verso 3, Paulo se refere a Deus, dando a Deus ou mostrando ao nosso Deus e Pai com 3 títulos interessantes. Primeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma referência à encarnação do Senhor Jesus. Não é uma referência ao Deus Filho eterno, mas é uma referência a Deus, Filho, homem, ao Senhor Jesus. Foi Deus quem, pela obra do Espírito Santo, fez com que Jesus nascesse de uma forma também maravilhosa e miraculosa. O nascimento do Senhor Jesus não foi por alguma coisa relacionada a Ele primeiramente, mas à glória de Deus, à exaltação de Deus, ao propósito de Deus de nos redimir do pecado. O fato de Jesus ter nascido entre nós mostrou realmente o amor de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos filhos de Deus. Paulo não está dizendo que Deus fez Jesus pecador. Não. Deus o fez pecado, ele lançou sobre Jesus toda a sua ira, ele lançou sobre Jesus todo o peso do nosso pecado, a culpa do nosso pecado. E o Senhor Jesus, por amor a nós, suportou a cruz. Ele nos amou de uma tal maneira que ele não poupou a vida dele. Mas é maravilhoso pensar que Deus fez isto através do seu Filho encarnado. Por isso é que Paulo o chama Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em termos humanos, Jesus não teve pai, mas ele foi gerado por um milagre de Deus através do Espírito Santo na vida de Maria. E isso nos leva então a glorificar a Deus. O apóstolo Pedro diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
É Pedro escrevendo aos seus leitores e está dizendo algo simplesmente maravilhoso. Deus nos chamou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível. E esta herança ela nos é confirmada por meio da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Mas vejam como que Pedro começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele proveu para nós na cruz a nossa salvação, a nossa redenção. E ainda nós lemos que Deus enviou o seu Filho ao mundo por nós, por amor. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Verso 3, capítulo 3, 16 de João é muito conhecido, talvez seja o versículo mais conhecido da Bíblia. Mas é importante ler esse versículo dentro do seu contexto. Deus nos amou de uma tal maneira. É um amor maravilhoso, é um amor incomparável. Não está falando da quantidade do amor de Deus, se Deus poderia amar toda a humanidade, mas está falando da qualidade do amor de Deus. Deus nos amou de uma tal maneira que Ele não poupou a vida do Filho dele. Com que propósito? Mundo, nessa passagem aqui, nas várias vezes que a palavra mundo ocorre aqui, ela traz a nossa lembrança de uma sociedade pagã, uma sociedade que se opõe a Deus, uma sociedade que se levanta contra Deus. Não é o mundo criação, mas é o mundo dos homens. Somos nós, a sociedade, esta sociedade ímpia que se levanta contra Deus, que se opõe a Deus. E nós fazíamos parte desta sociedade, nós fazíamos parte dessa sociedade que se opunha a Deus. Mas Deus amou você de uma tal maneira, Deus amou você de um modo tão maravilhoso, tão extraordinário, que Ele deu o Filho dele para morrer numa cruz por nós. Por isso é que João conclui dizendo: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Para aquele que crê, há uma mudança de posição. Deixa de ser filho da ira e torna-se, pela graça de Deus, filho de Deus. Aquele que não crê, não há mudança nenhuma em sua posição. Continua como filho da ira, morre como filho da ira e sofrerá eternamente a condenação dos seus próprios pecados. Mas Paulo ainda chama Deus de Pai das misericórdias. Há 3 palavras no Novo Testamento que trazem a ideia de misericórdia. A primeira pode referir-se à ideia de compaixão ou de piedade. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo está dizendo aqui que esse sentimento de misericórdia é algo que nós podemos expressar, é algo que nós podemos manifestar, mas é algo que acontece em nós por um despertamento, por uma realidade que nós estamos presenciando. Um segundo sentido, ela pode estar se referindo ao lugar físico da misericórdia. É interessante pensarmos assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. A ideia que corre aqui nesse versículo de Filipenses 2:1 é aquela comoção que ocorre dentro de nós, no nosso coração. A palavra misericórdia que é usada aqui, ela se refere, ou é a palavra que nós conhecemos como intestino, é aquela parte interior de nós. Mas era assim que as pessoas lá na época pensavam que era onde se expressavam os sentimentos de uma pessoa. Hoje nós iremos ao nosso coração, porque é assim que nós aprendemos. Pelo nosso coração, nós manifestamos o nosso sentimento, nós manifestamos a nossa empatia pelas pessoas.
O apóstolo Paulo está mostrando então que é algo que comove profundamente cada um de nós. Mas a terceira é algo mais interessante. É o fato de condoer-se de uma pessoa, mas fazer algo por ela, realizar algo por ela. Muitas vezes nós temos misericórdia das pessoas no sentido de que nós nos condoemos pelas pessoas, mas não fazemos nada. Absolutamente não fazemos nada. Aqui, e essa passagem aqui, ela se refere a Deus. Esse termo, misericórdia, se refere mais a Deus. Deus não apenas teve misericórdia de nós, Ele manifestou esta misericórdia. Ele expressou esta misericórdia, dando-nos o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Manifestando o seu amor por nós, dando-nos o seu Filho Jesus. E Paulo ainda se refere a Deus chamando assim, Deus de toda consolação. É uma maneira maravilhosa de dizer do cuidado paternal de Deus, da misericórdia maravilhosa de Deus, do cuidado de Deus para com os seus filhos. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós lemos experiências de homens e mulheres passando momentos os mais tensos, os mais difíceis em sua vida. Por exemplo, um momento difícil para uma serva do Senhor, Ana. Ana passava um momento tão difícil que ela não falava, ela não pronunciava palavras, ela balbuciava palavras. Aquele momento difícil, tenso, amargo para Ana, a experiência dolorida na sua vida. E Deus dirige-se a ela através do sacerdote Eli e lhe dá palavras de conforto, de consolação. O semblante de Ana é mudado, o emocional de Ana é mudado, e ela agora volta para sua casa feliz, segura, sabendo que Deus havia consolado o seu coração. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Há um sentido em que só Deus é misericordioso. No fato de que, como João diz na sua primeira epístola, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nesse sentido de redenção, de salvação, só Deus é misericordioso. Você pode ter misericórdia de alguém, você pode fazer alguma coisa por alguém, mas você não pode mudar a sorte desta pessoa, você não pode mudar a vida desta pessoa. Deus mudou a nossa vida. Deus transformou a sua vida. Deus deu a você uma razão para viver. E a razão é para glorificar ao Senhor. Por quê? Porque nisto consiste o amor de Deus, não em que nós o tenhamos amado, mas em que Ele nos amou primeiro e deu-nos o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, pagamento, resgate pelos nossos pecados. Deus é consolador, não apenas porque nos liberta do pecado ou porque cuida de nós em todas as dificuldades e adversidades que passamos, mas principalmente por aquilo que Ele faz em nosso coração. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança é algo realmente maravilhoso e extraordinário. Os momentos que nós estamos vivendo por causa da pandemia reflete algo interessante para nós. Todos nós temos uma esperança. Eu estou pensando em termos humanos apenas. E qual é a nossa esperança? Que esse vírus vá embora, que ele desapareça e que nós tenhamos a liberdade de voltar a viver antes como vivíamos, com toda a liberdade, com toda a tranquilidade. É uma esperança que nós acalentamos.
Mas parece que quanto mais essa esperança ela se faz necessária, mais ela sofre reveses, mais ela sofre momentos difíceis. Parece que ela quase desaparece de nós. Não é essa esperança humana que Paulo está falando, é da esperança em Deus. Nós não olhamos para este mundo como um lugar permanente. Nós estamos apenas aqui de passagem. Nós não vamos permanecer para sempre neste mundo, nesta situação em que vivemos. A nossa esperança é viver com Deus, desfrutar da presença eterna de Deus, onde nós não teremos nenhum problema com vírus de qualquer forma, principalmente o vírus do pecado. A esperança que Deus nos dá é uma esperança que inunda o nosso coração, muda a nossa vida. Mas é importante perguntar, por que nós somos consolados? Por quê? Traga à sua memória por um pouco aquele momento difícil que você passou. Talvez a semana passada, talvez há um ano, não importa. Mas aquele momento difícil que você queria entrar em você mesmo, ficar ali sozinho, isolado. Você já passou momentos assim? Talvez esteja até mesmo passando um momento assim. Se você é filho de Deus, isso não está acontecendo por acaso, mas está acontecendo por um propósito que Deus tem em sua vida. As tuas mãos dirigem o meu destino, acasos para mim não haverá. Não existe acasos para nós, mas é a mão de Deus, é a providência de Deus em nossa vida. É a direção de Deus em nossa vida. Por que somos consolados? Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O termo consolação, em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 11, ele ocorre cerca de 10 vezes nesse versículo em formas variadas. Consolar, consolado, consolação. Mas a ideia é esta, é chamado para ficar ao lado de. É uma ideia simplesmente maravilhosa para nós. É você se colocar ao lado de uma pessoa e às vezes não falar nada, oferecer o seu ombro, um abraço, um aperto de mão. Deus de toda consolação. E Deus tem poder de nos consolar por duas razões. Ele nos criou e Ele nos salvou. Como Criador, Deus conhece a nossa estrutura e Deus sabe que nós somos pó. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Coisa maravilhosa esta. Certamente você já foi à praia e você viu alguém ali desenhar, ou melhor, fazer um boneco de areia. Mas é interessante, é um boneco. Você pode tentar soprar nele ali que ele não terá vida. É um boneco. Às vezes, obras bem feitas, mas é um boneco, sem vida. Deus nos formou do pó da terra e Deus nos colocou ali. Éramos um boneco representados em Adão. Deus soprou no homem o fôlego da vida. Deus deu vida ao homem. Deixamos de ser boneco. Somos seres emocionais, seres que reagem às situações da vida. Uma das coisas mais maravilhosas que eu creio e gosto de pensar na nossa criação é que Deus nos criou seres emocionais. Nós sentimos, nós choramos, nós nos alegramos, nós nos entristecemos.
A emoção faz parte da nossa vida. Eu não estou dizendo emocionalismo. Emocionalismo alguém pode conduzir a isso. Eu estou dizendo seres emocionais. Você chora quando recebe uma notícia triste, você chora de alegria por alguma notícia boa. Às vezes, pela alegria, nós nem conseguimos crer no que nos é dito. Leia os relatos da ressurreição de Jesus. Aqueles 2 discípulos de Emaús, de tanta alegria que eles tiveram, eles não conseguiram ver quem era o Senhor Jesus ao lado deles, quando Jesus se manifestou a eles. Não é aquela alegria, é pura e simples. A alegria é tão grande, mas olha, isso é algo extraordinário. Mas Deus faz. Então Deus nos fez seres emocionais. E é por isso que a emoção é algo tão importante em nossa vida. Mas Deus também conhece os limites da nossa força. Você não é supercrente. Você tem momentos de fraqueza, momentos de perplexidade, momentos de e agora, o que eu vou fazer? Nós lemos há pouco, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Paulo estava falando aos Coríntios no capítulo 10, na primeira epístola, e trazendo à lembrança a peregrinação do povo no deserto. Quando o povo tentou a Deus por 10 vezes durante a peregrinação. Incredulidade, murmuração, manifestação de descontentamento do povo para com Deus. E Deus também provou o povo. Mas Deus provou o povo até onde o povo poderia suportar. É só você ler o relato, especialmente no livro de Números, que é o livro que mais relata a peregrinação do povo. E você verá ali momentos em que o povo tenta a Deus, provoca a Deus. E Deus pacientemente, Ele cuida do seu povo. Não pense que a provação que você está passando na sua vida é maior do que o poder de Deus. Não, não é. As tuas mãos dirigem o meu destino, acasos para mim não é. Deus cuida de você. Deus sustenta você. Deus permite que você seja tentado além do que você pode suportar. Porque nós somos limitados. Nós somos fracos. E Deus cuida de nós. O apóstolo Paulo passou por uma experiência na sua vida, e mais à frente eu vou falar sobre ela, mas ele diz assim: Deus que nos consola em todas as nossas tribulações. Paulo conhecia bem de perto tribulações. Ele sabia bem de perto o que era tribulações. Domingo passado eu fiz menção a isso. Paulo esteve sob ameaças de morte de judeus, de gentios. Esteve na voragem do mar por um dia e uma noite. Por 3 vezes ele sofreu açoites, 39 açoites cada vez. E além de todos os sofrimentos que ele enumera, ele ainda disse assim: além de tudo, a preocupação que eu tenho pelas igrejas que eu pastoreei e pastoreio. Quem é que não se enfraquece que eu não me enfraqueça também? Paulo não foi o único. Você, como servo de Deus, sabe disso. Quando alguém sofre, você não pode fazer nada, como que você gostaria de fazer alguma coisa, mas você não pode decidir pela pessoa. Passar por tribulações
nos torna perseverantes na fé. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Interessante Paulo falar isto. Capítulo 5 de Romanos. Ele vai falar da obra da justificação pela fé. E ele mostra essa realidade, que passar por tribulações nos torna pessoas perseverantes, persistentes na fé. Pessoas que não abrem mão da fé em Deus. Passar por tribulações nos ensinam duas coisas maravilhosas também. Elas são reais, elas acontecem comigo, com você, elas acontecem conosco. Mas uma outra lição é que elas não nos derrotam, elas não nos vencem em momento algum. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Passamos por tribulações, sim, mas elas jamais nos vencem. Uma das coisas que é muito interessante para nós aprendermos é olhar para as tribulações como a ação de Deus em nossa vida, o cuidado de Deus em nossa vida. Mas um grande problema é que, eu me refiro aqui aos cristãos, é que ele, ao passar por tribulações, em vez de olhar para os céus, olhar para Deus, ele olha para dentro dele. É como se ele estivesse dizendo, só eu que sofro, só eu que passo por isso, por que só comigo? Não, é uma forma errada de enfrentar as provações, é uma forma errada de passar pelas tribulações. Pedro diz que aos seus leitores e a nós também, que no mundo há cristãos que passam coisas semelhantes a nós ou até mesmo mais difíceis do que nós. Mas nós temos que aprender a passar nisso. As provações pelas quais passamos não têm como propósito de nos levar ao esmorecimento, à fraqueza da nossa fé, mas sim de nos fortalecer no Senhor. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Paulo chama as tribulações pelas quais havia passado como leves e momentâneas. E Paulo diz, mas eu não fixei os meus olhos nelas, porque são transitórias, passaram. Nós precisamos aprender a fixar os nossos olhos naquilo que nós não vemos, na promessa de Deus de uma eternidade com Ele. Então, por que é que nós passamos por tribulações? Porque nós somos consolados por Deus. E esta mesma consolação que Deus nos dá, nós podemos agora compartilhar com outros. O propósito de sermos consolados é que possamos consolar os que estão passando por tribulações. Nós temos pelo menos duas razões fundamentais. A primeira razão é que nós podemos compartilhar com os nossos irmãos das mesmas experiências,
Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Eu só quero fazer uma ressalva aqui, e às vezes as pessoas querem consolar o outro, um irmão, uma irmã, e diz assim: olha, eu sei o que você está passando porque eu já passei por isso. Não, você não sabe o que o outro está passando. Você pode ter passado por uma situação igual, semelhante, mas a reação não é a mesma. Nós reagimos diferente, somos diferentes. Um colega me disse há alguns anos que no começo do ministério dele, isso já faz muito tempo, um irmão da igreja dele estava passando por um momento muito difícil, tristeza profunda, e esse colega disse ao membro da igreja: irmão, eu sei o que você está passando. E esse irmão disse ao pastor: não, você não sabe. Você tem filha? A filha desse irmão havia sido estuprada. E esse colega aprendeu isso. A gente quer ser simpático às vezes, quer se colocar no lugar, mas não tem ideia do problema que o irmão ou a irmã está passando. Então, permita-me uma sugestão: quando você for consolar alguém, não diga assim, eu sei o que é isso. Mas diga assim: olha, eu quando passei por uma experiência semelhante à sua, Deus fez assim, assim, assim na minha vida. Eu aprendi isso e aprendi aquilo. Uma experiência muito comum, você já perdeu pessoas da sua família, pessoas entes queridas. Todos nós sabemos a dor da partida, todos nós sabemos como é difícil aquele momento para uma pessoa. Mas as reações são diferentes. Nós reagimos diferente. Por isso é que nós não podemos levar a outra pessoa o que nós pensamos muitas vezes, ou como nós gostaríamos que fosse. Mas uma segunda razão é que as tribulações nos ensinam a nos regozijar em Cristo. Parece até um paradoxo para nós, mas esta é uma verdade maravilhosa. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo fala aqui do espinho na carne que ele havia recebido de Deus, e é muito interessante essa passagem de Paulo, porque Deus lhe deu uma visão. Paulo não pediu a Deus nada disso, mas Deus lhe deu uma visão maravilhosa. Mas para que ele não se orgulhasse da visão, Deus lhe disse: eu vou dar um espinho na sua carne, para que você não se orgulhe. E Paulo orou a Deus 3 vezes para que Deus tirasse, e Deus disse: não, a minha graça te basta. Então Paulo diz: de boa vontade, depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim triunfe o poder de Deus. Nós nos regozijamos em Deus. Regozijar não é alegrar-se, mas é não ter o coração revoltado, indisposto, um coração murmurador, mas é um coração grato a Deus. É um coração que bendiz a Deus, porque se você está passando por aquelas aflições, provações, tribulações, é porque Deus é seu Pai e Ele cuida de você. Eu não sei, mas deve ser muito terrível passar por experiências, provações na vida sem o poder de Deus. Mas quando nós passamos pelas tribulações com a graça de Deus, nós estamos sendo consolados por Deus, que é o Consolador. Mas uma outra lição preciosa para nós é que passar por tribulações nos ensina a depender de Deus. Eu vou tratar desse versículo mais à frente, mas Paulo no verso 9 do trecho que 1 Coríntios 3 diz assim: de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que nos ressuscita dos mortos. É muito comum ouvir pessoas evangélicas dizer assim: olha, agora só Deus para dar jeito. É uma forma de expressão de dizer: até aqui eu fiz tudo o que eu pude fazer, não consegui, agora é com Deus. Como que se Deus, na verdade, não estivesse trabalhando.
Às vezes as pessoas dizem isso não por falta de fé, mas por não compreender a soberania de Deus em suas vidas. Paulo passou um momento tão difícil que ele disse: olha, o que eu já esperava era a morte. Mas isto contribuiu para mostrar a mim que eu não posso confiar em circunstâncias, em momentos. Eu preciso aprender a confiar em Deus, a descansar literalmente em Deus. Por que passamos por tantas provações, tantos sofrimentos, tantas tribulações? Primeiro, para que você aprenda a ser consolado por Deus. Segundo, para que você console outros irmãos e irmãs que estão passando por tribulações também. Não é fácil passar por tribulações, mas elas nos levam para mais perto de Deus. Elas nos levam para mais junto de Deus. É como que se as tribulações abrissem o caminho para nós, para darmos o nosso melhor a Deus. Não é fácil passar por tribulações, não é simples. Mas como que elas nos fortalecem, amados? Como que elas nos ensinam a depender de Deus, a descansar em Deus? Ser consolado por Deus é um privilégio. É um privilégio que você desfruta porque Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida dele por você. E ser consolado por Deus é algo maravilhoso. É algo realmente consolador em nossa vida. Consolar não é dizer, eu já passei por isso, eu sei o que é isso. Você já passou, você sabe o que é. Mas as reações não são as mesmas. Cada um reage de uma forma. As tribulações nos ensinam a crer, confiar e descansar no Senhor, pois Ele é o Deus de toda consolação. E com a mesma consolação que somos consolados, Deus nos capacita a consolar os nossos irmãos. Que a graça de Deus nos abençoe e nos fortaleça.